Olá, todo mundo, muito bem-vindas. Esse é o Pagar Me Talks. Eu sou Danilo Vitoriano, sou um dos organizadores do Front em Sampa e estou muito feliz de estar aqui participando hoje desse, desse episódio de um dos canais do YouTube que todo mundo acompanha, eu acompanho há muito tempo, já me ajudou com muitas talks, com muitos esclarecimentos. Então é muito legal estar aqui hoje. Mas eu não tô sozinho, eu tenho um amigo também, dev front-end, que nem eu, lá do Pagar.me, o Pedro Gustavo. Pedro, beleza? Fala, beleza. Meu nome é Opa, Pedro Gustavo, né? Eu trabalho aqui no Pagar.me e eu sou Dev Front-End, então tamo junto aí. legal. E olha, o Pedro ele trouxe uma apresentação que é muito legal, porque eu acho que é a dúvida de muita gente, né? Às vezes que tá indo para os frameworks de JavaScript, né? Ou quer começar nessa área de JavaScript, ou já está trabalhando com um, mas tem curiosidade do outro. Então o Pedro fez uma coisa muito legal para tipo eliminar várias dúvidas e até para você poder tomar decisão qual dos melhores frameworks, qual dos frameworks você se sente mais à vontade, né? Qual que você acha mais interessante, que atende às suas necessidades. Os dois são muito parecidos, mas eles têm essas diferenças, eles fazem as mesmas coisas, mas eles têm essa diferença na sintaxe. Os frameworks que a gente está falando são os nossos queridinhos React.js e Vue.js. Bom, Pedro, vai ser muito legal poder ver esses dois paralelos assim e a gente poder aí discutir, entender mais, conversar um pouquinho, né? E ver essas funcionalidades e sintaxes desses frameworks. Então, é, vamos começando aí no passo a passo, né? Que eu sei que você vai mostrar desde o basiquinho até a gente chegar em algumas implementações um pouco maiores, certo? Exatamente. Eu acho que foi bem o que você falou. A ideia não é demonizar nenhum framework aqui, né? Tem muitas comunidades, o pessoal gosta muito de React, a gente gosta muito de Vue. Então a ideia é mais apresentar, talvez você trabalhar com React, nunca sequer viu alguma implementação com Vue.js, então essa é uma oportunidade de você talvez conhecer um novo framework. E ao contrário também, às vezes você só trabalha com Vue e talvez tenha algum preconceito com React e tal, que talvez você tenha vindo do Angular, então a ideia é apresentar os dois frameworks e mostrar como, na verdade eles são bem parecidos em muitas coisas, né? Então é mais a sintaxe diferente, cada um tem sua particularidade, mas fazer um comparativo aqui bem saudável, assim, e apresentar um novo framework. Quem sabe você pode expandir aí os seus conhecimentos e ser um desenvolvedor, né, multiplataforma, ter vários frameworks aí no seu arsenal, que é sempre Sim. bom a gente ter conhecimentos novos, né? Sim, cada time às vezes pode estar trabalhando com um framework diferente, e se no teu time ali não tem projeto ou tá um pouco parado, você pode ir ali, né, ser um full stack ali, trabalhar com outros frameworks. É muito bacana isso. Você vai começar então por esse comparativo da implementação e assim, você vai começar bem do, do como iniciar ele ali, vai ser assim, né? Isso, primeiro, como que a gente começa um projeto, né? Boa. Os dois têm ferramentas para a gente poder começar o projeto, né? Para fazer o scaffolding que a gente chama, né? Isso. Basicamente, você precisa ter só um Node instalado na sua máquina, né? É só dar um Google aí, Node, download, Node e tal. E é bem tranquilo, você instala o Node e com o Node já vem o NPM, né? Então, para você poder começar as duas aplicações, você só precisa rodar um comandinho, é bem tranquilo. Então, no React a gente tem o create React App, né, que é um CLI dele também. Então você basicamente roda o comandinho ali, tem lá npx create React App e você coloca o nome da sua aplicação. E da Enter ele vai te fazer algumas perguntinhas conforme o que você quer, de teste, de linter que você vai usar. Então é bem tranquilo mesmo, é só confirmar, confirmar. E terminou, você já pode iniciar o seu projeto, é muito fácil. Já No pode rodar Vue, ele, né? isso, já pode rodar, você já dá o comandinho ali npm start depois que ele terminar a instalação. Vai demorar um pouquinho, né, uns minutinhos, porque ele vai copiar os arquivos, ele vai instalar as dependências e vai deixar pronto para rodar. Então é só você dar depois o npm start, você entra no diretório que você quer, dá o npm start e está funcionando a aplicação, já está rodando. Perfeito. A mesma coisa acontece com o Vue, né? Só que o Vue tem o Vue CLI, né?
Então, no caso do Vue, ele não tem o npx, que ajuda um pouquinho, mas você teria que instalar ele globalmente, é só dar um npm install -g o @vueCLI e é bem tranquilo. E ele vai deixar para você o comando view disponível no terminal. Então você dá um view create, babamã, o nome do seu aplicativo, né? Legal. Vai fazer a mesma coisa, ele vai baixar os arquivos, vai instalar as dependências, aí você roda o comandinho que aqui no view o comando é diferente, né? O npm run serve, mas você pode criar esse script lá também, parecido com o React, para ficar npm start também. É só Bacana. um script no package.json que você pode ter essas diversas opções, né? Mas os dois são tão fáceis quanto você rodar o comandinho, dar enter, ele vai te perguntar algumas coisas das suas preferências, se você tem algum linter preferido, se você quer JavaScript, se você quer TypeScript, e ele vai iniciar com tudo instaladinho, bem bonitinho. Agora criando um componente, né? Beleza, já consegui instalar, então precisei do Node, baixei, já dei ali o comando, consegui baixar qualquer um dos meus frameworks, instalou na pasta, entrei na pasta, rodei. Já tenho ali uma aplicaçãozinha ou React ou Vue.js rodando. E elas geralmente já vêm até com um componentezinho pronto ali dentro, né? Mas se eu quiser modificar ele, vamos entender um pouquinho então essas diferenças de sintaxe aí que você está mostrando na tela. Isso. Quando a gente inicia a aplicação, ele já vem com alguns componentes, né, iniciais, vem com o logo, inclusive, do framework que você escolheu. Mas para a gente criar um componente, a gente tem aqui uma sintaxe mais básica possível, né? Qual que seria o mínimo necessário para um componente? A gente tem essa diferençazinha de sintaxe que a gente olha já é clara, inclusive esse é um dos motivos que o pessoal gosta, né? Tanto de um quanto de outro, né? Eu acho que o React é bem parecido com o JavaScript purão, assim mesmo, é bem sintaxe bem do JavaScript comum que a gente desenvolve no dia a dia. Já Sim, tem uma parte da galera que gosta bastante do Vue, porque tem essa divisãozinha bem bonitinha, né? Você tem ali a tag template, tem a tag script, então você acaba tendo essa diferença mais visível do que é a HTML e o que seria só o JavaScript, né? perfeito. Mas falando do React, aqui a gente tem o que a gente chama de JSX, né? Que seria praticamente o HTML, que é o que você escreve ali dentro daquela funçãozinha ali de return. Sim, Então, ali dentro vai o seu HTML, basicamente. sim. Parece HTML, Isso, parece mas HTML, não mas é é JSX. é É. JSX. Tem algumas É. pequenas diferenças de coisas que ele vai chiar, por exemplo, classe e CSS, se Uhum. você colocar classe ele não vai deixar. Você tem que usar Boa. class name. A Mas a gente gente vai pode ver, né? ver isso, a gente vê mais pra frente. Mas basicamente é isso, você cria uma função que ela retorna um HTML, né, entre aspas, Perfeito. que seria o seu JSX e é o seu componente, né? É isso. Já no Vue a gente bota essa tag template, que tudo que vem dentro da tag template seria também, né, o HTML, digamos assim. E a gente tem uma tag script que a gente coloca a parte do JavaScript mesmo e depois entram vários métodos, a gente vai falar daqui a pouco. Mas é isso, a gente bota o nome do componente, exporta a função e é o básico, o componente. O mínimo que você precisa fazer para criar um componente são essas sintaxes aqui. Muito bom. São bem o tamanho delas são bem parecidas, né? Mas eu acho que é isso que você falou. O legal do React é uma função JavaScript como muitos de nós estamos acostumados e ela retorna um pedaço de código HTML que seria o teu componente. Isso aí. Já no Vue, eu exporto ali um set de propriedades, né, um objeto de propriedades, e o nome desse objeto vai ser, teoricamente, o nome da função que vai controlar aquele HTML dentro do template, que aí ali é que ele é um HTML purinho. Então, ali ele Isso. está separadinho, no React ele é retornado dentro de uma função usando o JSX. Bacana essa diferença. Exatamente. Bora então agora para um passo que eu acho que geralmente é o que, quando você está aprendendo esses frameworks, talvez seja o que começa a confundir as pessoas, né? Isso, é. Aí a gente começa a expandir um pouco e começa a ver a funcionalidade de fato, né, de você ter um componente, né, Boa, que é o ciclo de vida, né, que a gente chama. O isso. ciclo de vida, basicamente, são funções que te dão estágios diferentes do componente.
né? Então, por exemplo, a gente pode pegar com esse ciclo de vida quando o componente monta, quando o componente criou, quando o componente teve alguma atualização de alguma propriedade, quando o componente desmontou. Então, a gente tem diversas funçõezinhas. Isso você consegue ver na documentação de cada um deles, né? Sim, Procurando por lá React Lifecycle ou Vue Lifecycle. Você encontra diversos diagramas bem bonitos e estruturados de qual que é o melhor momento do componente para você fazer tal coisa. Mas uma aplicação comum e básica para isso é, por exemplo, quando o componente criar, eu quero fazer uma requisição para minha API, por exemplo. perfeito. Então, esse é um exemplo prático de como você poderia usar esses métodos de lifecycle, né? Bacana, No bacana. React, mudou um pouquinho a sintaxe, né? Já mudou um pouco. No começo, a gente tinha só uma função básica ali. Para a gente conseguir usar os métodos lifecycle, no React, a gente tem que transformar aquela funçãozinha numa classe. Aí já muda um pouquinho, né? Então, a gente continua importando ali esse no React, só que a gente vai estender esse React.component, né? Que ele vai dar pra gente essas funçõezinhas lifecycle. Tem o constructor também que não tá aí, que fica disponível pra gente. E mesma coisa, o componente didmount, componente willmount. Então, quando o componente vai renderizar, o componente montou, o componente vai desmontar. Então, cada momento desse você consegue fazer uma coisa. Certo, E onde a gente só retornava, né, o nosso HTML, digamos assim, o nosso JSX, agora vira uma funçãozinha, que é o render. perfeito. Então, tudo que a gente vai botar de HTML tem que ficar dentro dessa funçãozinha render. Essa função render é do React, né? É Você do vê que a gente React, é. não está importando ela, mas então se eu tenho uma classe, um componente em formato de classe, quando eu vou mostrar o que eu quero renderizar desse componente, não dá para esquecer, é só usar a função render do React. Isso, precisamente. E no Perfeito. Vue fica bem parecido como estava antes. A diferença é que naquele objetão, né, onde a gente exporta o nome do componente, agora a gente pode colocar os outros métodos. A gente tem o created, tem o before destroy e tem outros, praticamente tudo que tem um tem o outro, tá? Então os nomes são um Sim, pouquinho diferentes, mas na prática é a mesma coisa. Só não muda perfeito. muito a sintaxe, porque como ele já tem essa divisão, né, de template, de script, a gente não precisa criar uma classe, por exemplo. Bacana. Mas só adicionar a funçãozinha ali, eu tenho a função created é quando o componente foi criado. Sim, Então, o before start, tipo, o componente vai, sei lá, se destruir. Então, quando você vai mudar de tela, por exemplo, você pode pegar esses, tipo, quando o componente vai desmontar, né, e quando ele vai ser destruído, digamos assim, você pode, quando, por exemplo, você adicionou algum listener no DOM para você ouvir algum evento, e quando você mudar de tela, aquele evento não vai fazer mais sentido. Então, você pode acabar com aquele evento nesses métodos, por exemplo. perfeito, perfeito. Né, eu salvei o componente ali, depois a gente vai mais para frente, ele salvou alguma informação, e a hora que você for clicar em outro componente, esse componente anterior não precisa ter mais alguma coisa, você pode dar um unmount nele, no React, você pode dar um Isso. destroy. Componente apareceu na tela, você quer disparar uma função, você pode, ó, quando fez um did mount ou quando ele foi create. Então, isso mudou muita coisa no nosso desenvolvimento de interface, né? Quando a Sim, dá um gente poder muito grande pra gente, né? deu um poder muito grande, né? De você poder ali direto, na hora que você está montando a tela, você definir em que momento aquele componente faria alguma outra ação. Isso foi muito precioso para nós devs, né? Excelente. Eu acho E que isso é tudo, muda muita isso coisa. mudou tudo, né? É. Realmente. Pedro, antes que a pessoa alguém comece a perguntar, nossa, mas componente no React com classe, né? Hoje já tem coisa que dá para fazer isso. A gente vai ver isso mais para frente, né? Isso, dá pra gente fazer algumas coisinhas Beleza. sem usar classe. Não dá pra fazer tudo, mas dá pra fazer bastante coisa sem usar classe hoje. Beleza, beleza. A gente vai chegar lá na frente. Quem já entende aí já sabe do que a gente está falando, mas a gente vai deixar É. para falar lá na frente. Muito bom. Colocou então aí, agora já tem o estado, já consigo que o meu componente consiga entender o momento que ele vai aparecer na tela e começar a disparar funções, mas ainda assim, ali, aquele HTML simplesinho ali, você até falou que dá pra gente, tem algumas modificações no React enquanto JSX. é,
como é que a gente coloca o estilo, né? Como é que a gente coloca o nosso outro querido CSS? Qual a diferença deles aí de um para o outro? Legal, legal. Olha, a gente tem diversas formas de a gente usar o CSS, né? Desde os nossos pré-processadores, que a gente já usa bastante, né? O pessoal gosta de usar SAS e tal. SAS. Então tem algumas implementações possíveis. Eu trouxe aqui algumas possibilidades, tá? Não são todas. É, primeiro falando ali no React, né? A gente tem o nosso modo mais simples, eu diria assim, né? Que você importa ali o estilo e você usa ele, né? Ali embaixo. É bem tranquilo. É o CSS normal, digamos assim, né? Ali a gente tem a aplicação dele naquele primeiro H1. Ali a gente acaba importando o styles como se fosse um objeto, né? E a classe seria ponto o que eu quero. Então, supondo que nesse exemplo eu tenho uma classe que chama batatinha. Então, ali está a diferença que a gente falou antes, né? No Vue eu teria só o class, porque seria o comum que a gente usa no HTML. Mas se você for testar e só deixar class ali, HTML, o React vai te jogar um erro. Você fala, você não está usando HTML, você está usando JSX. Aqui a gente chama class name. Sim, Aí você tem que mudar para class name, que é basicamente o class do HTML, tá? Quando a sim. gente vai escrever. Nesse exemplo do React, você fez três formas diferentes de Isso. você importar estilo dentro do React. Então não significa que, nossa, parece que o React ali tá mais complicado. Não, tá vendo? Tá Não, ali são três comentado, formas ó. diferentes. A primeira ali que você fez é a mais simplesona, né? Ó, importou só a folha de estilos Isso. e usou ele lá dentro com o styles.batatinha. Perfeito. Legal. Tem uma segunda forma que é inline, né? Você basicamente cria um objetão mesmo, JavaScript, e vai colocando as propriedades que você quer, a cola, a font size, enfim, eu vou dizendo ali o que eu quero, propriedade por propriedade, que é basicamente o que a gente faz no CSS também, né? Só que aqui Sim, eu poderia ter um arquivo JavaScript, por exemplo, e eu faço a mesma coisa, eu coloco, só que ali eu passo o objeto inteiro, né? Que seria o H12, né? Que seria o style. Foi como se eu escrevesse um CSS inline, né? perfeito. Que a gente botou ali o objeto JavaScript e eu vou inserir todas as props naquele inline ali do estilo. Ô Pedro, nossa, vamos escrever CSS inline, né? O pessoal tinha bastante preconceito em relação a isso, né? E eu acho que no React isso virou uma prática normal, né? Porque você está trabalhando dentro do JavaScript, Sim, não faz diferença que ele está ali, porque ele vai ser processado esse JavaScript e convertido num JavaScript otimizado, né? exatamente. Muita gente gosta dessa implementação e eu acho que a terceira, eu acho que o pessoal gosta mais, né? Que é o Style Component. É. Eu acho que o pessoal ama essa implementação. Você, você qual que você gosta mais? Olha, eu vou confessar que eu uso mais a implementação tradicional. É Eu mesmo? tenho um arquivo CSS e eu vou fazendo lá um por componente, né? No Sim. nosso caso lá no Pagarme a gente tem um design system, né? Então a gente tem um CSS um pouco mais bem estruturado, organizado. Então acaba que eu mexo mais no JavaScript, então eu acabo não mexendo muito no CSS. Sim. Então eu acabei importando o arquivo CSS do componente ou daquela aplicação e eu uso mais a forma mais tradicional, por assim dizer, né? Eu também. Eu Eu também. gosto, eu uso mais essa, não é que eu gosto mais, eu uso mais essa. Eu uso pelo mesmo motivo seu, porque o design system geralmente já vem dessa forma, Isso. então é mais fácil de a gente ali trabalhar. Mas Mas quando não se tem, né, você está criando do zero, você pode essas escolher. implementações acabam sendo mais fáceis, né, de você implementar. Eu acho que é o mais dia a dia, né? Você vai fazendo e vai criando, vai fazendo e vai Exato, criando. exato. No nosso caso já está pronto muita coisa, então acaba adiantando bastante. Agora, continua aí, você estava falando então dessa terceira, que é a mais, né, é a mais queridinha, e vamos dizer, né, a mais hypada, né, Acho que talvez é assim. é a mais arrojada, porque é incrível, né, você já cria o componente junto com o estilo. Fala aí pra gente. Isso, eu acho que é bem descritivo, né, o código, eu acho que não tem muito ali o que explicar. Você precisa de uma libzinha para fazer isso, né, ali tem o style de component. Uma observação, eu não coloquei aqui no Vue, mas se você quiser, você pode usar style de component no Vue também. Legal. Tá, você vai ter talvez uma libzinha diferente, uma outra coisa para fazer isso, mas você também consegue ter esse tipo de sintaxe
no Vue. Bacana. Então ali basicamente você importa esse style, né, ali do style component e ali quando você está descrevendo o estilo, você bota aqui componente, que tag HTML você quer renderizar, né? Então ali embaixo você, quando bota ali, né, batatinha quando nasce, que seria o title, você, ao invés de colocar ali o objeto, você cria o componente, né? Você cria o componente title, que no estilo ele vai renderizar um H1 e você coloca as propriedades de estilo que ele vai ter. Então você consegue Dentro, fazer isso com qualquer tag HTML, né? sim. E essas propriedades, o detalhe ali é que você usa dentro de um template string, certo? Isso, você bota um template string ali e vai colocando as propriedades uma a uma ali. Basicamente como você faria no inline, né? Perfeito. Perfeito. É isso que talvez a pessoa estranha mais ali. Nossa, que simples. Não, mas é isso. É só atrelou ali a tag ao estilo que você criou e as propriedades foi dentro de um template string. Lá embaixo está o title aparecendo sem nenhuma marcação, apenas o componente, né? Exatamente, exatamente. É bem tranquilo. Perfeito. Perfeito. No Vue, como a gente não tinha antes, eu acabei mostrando agora, a gente tem essa tag style, né? Então a gente pode inclusive desenhar escrever, né, nosso estilo ali dentro dessa tag style, que é como se fosse um arquivo CSS comum, um arquivo CSS padrão, né? E aqui dentro eu não coloquei, falha minha, mas a gente pode colocar um atributo lang ali e colocar o pré-processador que a gente quer usar, por exemplo. Se eu quiser usar size, aqui dentro mesmo desse escopo eu coloco um atributo chamado lang e eu coloco o size lá. Então eu posso escrever aqui direto o size. Você provavelmente vai precisar de um loader diferente, né, para você configurar isso na hora dele fazer o build, mas você já consegue escrever aqui tranquilamente. E o Bacana. modo 1, acho que né, fazendo um comparativo com o React, a gente só importa o estilo, né, a gente pode só importar o nosso arquivo CSS. E o modo 2 a gente pode escrever ali dentro, né, que é basicamente o que eu falei, é um arquivo CSS que a gente tem lá, a gente pode escrever aqui dentro, porque a gente tem essa tag style, né. Então, acho que Fácil. são os modos mais comuns, né. Tem como se fazer outros, como eu falei, pode usar o style component no Vue também, mas aí acho que são possibilidades, não vou dizer infinitas, mas tem para todos os gostos. Sim, sim. Essas duas aí são as mais simples mesmo. Na hora que você está no view ali, fica muito prático, até pela facilitação que ele te dá ali também de separar template, script e style. Pega o style ali, já coloca, ou no máximo importa o arquivo mesmo, né? Muito Isso, bom. isso. Que mais que a gente tem agora, depois que a gente estilizou? Aí é o que começa a ficar mais interessante. Se o ciclo de Isso. vida ali já te dá um baita de um poder dentro de um componente, colocar estilos ali dentro também vai te dando esse poder. Gerenciar o estado dentro desse componente é o que revolucionou a nossa área de criação de interfaces com esses frameworks, né? Exatamente. Não adianta você ter uma casca vazia, né? Você vai ter que Exato, manipular o dado em algum momento. exato, exato. Então vamos lá, né? Como está com o React aqui na frente, né? A gente volta para aquela implementação lá. Eu até coloquei um porque tem outra forma, né? Que a gente comentou antes também, né? De eu mexer no estado sem ter a classe. Então, aqui a gente volta para aquela implementação onde a gente tem uma classe, a gente extende do React Components, né, ali, e a gente tem o que faz a diferença ali é aquele thisState ali, this.state, que é o nosso dado, né? Ali está um dado, uma string só, mas a gente poderia, por exemplo, ter dados da API, né, que vão ali. Então, a gente tem um objeto e a gente tem um value. Então, esse value é o nosso dado que pode ser alterado dinamicamente, né? Se for olhar mais embaixo, a gente tem ali um input, onde quando a gente insere os dados no input, ele vai alterando aquele state ali. No React, a gente tem essa necessidade de colocar uma funçãozinha para fazer o set state, né? Ali naquela função handle change, o que ele faz? Ele pega o valor do input quando a gente faz a alteração, né? Porque a gente tem aquele on change, ele executa o handle change. Então, quando o dado mudar, ele vai pegar um novo valor e vai atribuir o estado e vai ficar fazendo, né, essa alteração, digamos assim, automática, né? Ele vai executar a funçãozinha e atualizar o estado, executa a função, atualiza o estado. Perfeito. Então, e ali embaixo a gente tem o P só para o parágrafo, né, só para exibir esse dado que a gente estaria digitando. Sim. E
enquanto a gente digitaria aqui nessa tela, né, supondo que a gente teria uma tela, o que a gente digita no input ia ser exibido automaticamente ali embaixo, naquele parágrafo. Então a gente tem Certo. o state, que seria onde a gente consegue guardar e manipular os dados do nosso componente. No view, a gente tem uma funçãozinha que faz isso. E a função é a função data ou data, como você quer chamar. Mas essa função retorna o objeto. E nesse objeto a gente vai fazendo a mesma coisa que a gente faria no React, quando a gente passa o value ali, né? É a mesmíssima coisa. Essa função data é onde a gente insere os nossos dados. No Vue a gente tem um pulo do gato, né? Com essas diretivas que ele bebeu muito do Angular, né? A gente tem esse vModel. Quando a Certo. gente coloca o vModel, ele faz essa atualização automaticamente. Então a gente exclui a necessidade de ter uma função tipo handle change, igual a gente tem ali no React, por exemplo. Uhum. Porque quando tem o vModel, ele atualiza automaticamente. Sim. É o two-way data bind, Exatamente, é o two-way data bind. que, que, que é um conceito realmente que veio com o Angular, né? Isso. Bacana. Então, Bacana. aqui tem uma sintaxe um pouco mais simplificada por conta disso. Né? A gente não precisa dessa funçãozinha para atualizar o dado que a gente quer. O vModel já faz esse two-way data bind e funciona tranquilamente. Né? Mas aí funciona porque tem esse vModel. Né? Se não tivesse isso, teria que fazer uma função também para atualizar esse dado do estado. Né? Perfeito. Então, no React, ali eu tenho um modelo clássico de JavaScript orientado a objetos, né? Eu tenho uma classe Uhum. que estende uma outra classe mais específica ali, que é o component do React. E aí, por estar estendendo essa classe do component, eu tenho o setState, que me permite ali dentro do construtor automaticamente atualizar aquele objeto que você criou na inicialização daquele componente, né? Então, criou o componente, o construtor foi lá e criou um state, que no caso tem um Isso, value ali. E aí a isso. orientação a objetos clássicas tem as propriedades sendo passado para superclasse e nos componentes que eu estou retornando na render, eu tenho esses listenes ali, esses eventos, né? De olha, o que você quer fazer? Quer quando trocar alguma coisa no componente? On change, on click, on mouse Isso. over, esse evento ali, né, ele está ouvindo qualquer ação dentro daquele input e na hora que eu fizer alguma mudança, ele vai disparar uma outra função simples de JavaScript que você está colocando dentro dessa classe, um método dentro dessa classe, Isso. que ao clicar ele vai pegar o valor que você colocou dentro daquele campo novo, daquele formulário e vai atualizar aquele estado lá em cima. Exatamente. E, Padrão clássico. e só vale lembrar, né, que só dá para fazer isso usando essa funçãozinha setState, né? Só usando o É, setState, que é porque você trouxe a classe React Component lá exatamente. dentro. Não adianta querer ir lá e falar, então this state é igual ao novo valor que você recebeu, É, porque aí você não está trabalhando aí em mutabilidade dos dados, né? Você está lá exatamente. reescrevendo o estado e aí o React não consegue saber qual que é o estado anterior. Aí ele não consegue trabalhar toda essa agilidade que ele tem em alterar o componente na tela. Isso aí. E fazer. E renderizar de novo, né? Que ele, quando vai E fazendo, ele atualiza, né? Ele, para poder atualizar os componentes. É muito importante você fazer isso, que é o modo correto, né? é o modo correto dele só renderizar a pequena parte que ele precisa na tela e Exatamente. não o componente inteiro. Isso aí. Já no Vue, temos a vModel, um modelo muito clássico. Colocou vModel, falou que é a mesma propriedade da função data. O texto que já está no value já aparece lá no input, e a hora que você alterar ele no input, ele já altera no value lá do data, e onde mais você estiver usando, ele vai alterar real time na mesma hora, ali no parágrafo. Desse jeito. Digitou no input, aparece o texto ali no parágrafo. Todo mundo fica fascinado com essas coisas, assim, quando tá começando a mexer É nisso. mágica, né? Nossa, Nossa! atualiza na hora. É muito bom. Minha cabeça também, quando É. aprendi isso. A gente tem também agora uma outra implementação
né? Opa, Que é o que a gente tinha comentado lá atrás, né? Das versões mais recentes do React. No Vue aqui não muda nada, eu só deixei para a gente continuar fazendo o comparativo, né? Mas a gente consegue fazer usando uma funçãozinha mágica, né? Que é o useState, os hooks, os React Hooks. React Hooks. Um deles é o useState, né? Tem outros hooks. Mas se você ver, a gente simplifica, né, mais o componente, a gente volta para aquela implementação em função. Não precisa ter classe, né? Você só vai fazer esse tipo de implementação, você só vai atualizar um dado, precisa ter a classe inteira para você fazer isso. Então, você consegue deixar a sua função mais enxuta, né? Um pouquinho Uhum. menor. E você importa essa função, né? useState, e você consegue, usando ela ali, ó, a gente continua tendo o handle change, né? Pelos motivos que a gente explicou antes. E só que quando a gente executa ali o handle change, a gente faz esse set value, né? A gente importa o carinha ali e faz esse set value para poder atualizar o estado, que seria a mesma coisa que a gente fez na função anterior, né? Para poder dar um set state, né? Para poder Perfeito. atualizar o estado. É a Perfeito. mesmíssima coisa que a gente faz no componente anterior, só que É, agora a gente usando o use state, né? Que dá uma facilitada ali na nossa vida. E não precisa usar uma classe para fazer uma implementação mais simples, você não sim, precisaria daquele aparato todo, né? sim. Eu trouxe o use state, eu consigo lá dentro ter duas propriedades que eu consigo destruturar elas de lá de dentro. Isso, Uma sempre vai ser o valor que você vai atualizar no estado, e a outra é a função para atualizar esse valor isso, lá no estado. Então, eu posso dar o nome que eu quiser para essas funções, mas em geral a gente coloca assim, olha, o valor do estado e set valor do isso. estado, que é para definir o valor do estado, É do mais uma questão estado, de semântica mesmo, né? de Mas semântica pode para. colocar o nome se quiser, né? Pode colocar o nome que você quiser, mas use assim que quem enxerga seu código ali já vai É, saber do que se trata, já vai saber que ali é o data, é o state que você trouxe do Hooks. E fica muito mais simples. Você não precisa declarar de classe, fato. não precisa exportar nada. Ele diminuiu o tamanho dele e em uma funçãozinha que você importou, você já resolveu toda aí o seu estado. E no view? No view a gente viu? No Vue Essa ficou a outra. mesma coisa. A gente Você não viu. Eu fez só uma segunda coloquei. opção ali. Beleza. Porque nesse caso de só atualizar o No dado, view já né? era simples, né? Gera simples. Então eu É, não tenho. Eu deixei do lado só pra gente é, poder mesmo ter aquele comparativo, né? Falar, ó, de fato, essa implementação. Essa agora do React, com React Hooks, fica mais próxima do Vue, né? Fica um pouco exato, mais. exato. Fica mais um taxizinho um pouco mais simples, menos linha para escrever. É, Então deixei pra gente continuar comparando ali, não ficar vazio também, perfeito. né? Como é que eu faço no Vue mesmo? Perfeito. Então, É. fica dessa Quando a forma. gente, quando a gente começou lá atrás, já era fácil usar o estado, né, do React. Vamos dizer assim, já era muita utilidade, né, usar o estado do React Uhum. mesmo em situação de classe, mas era bem mais verboso. Então agora com Sim. os React Hooks, né, e como você falou, são vários, e o use state é só um. Então aqueles métodos de life cycle que você mostrou lá atrás, component will mount, did mount, tem hooks que hoje permitem você fazer isso dentro de função, então a sintaxe dele fica tão mais simples ali quanto a do Vue.js, a briga tá pau a pau ali, né? Mas não é briga, gente, os dois estão sempre ali, ó, juntinhos, caminhando, movendo a comunidade. Isso aí. Legal, Pedro. Tem mais, então. Ah, beleza, é isso aí, né? O que eu ia perguntar. Poxa, criamos componente, já fizemos ciclo de vida, colocamos estilo nele, o componente já gerencia o seu próprio estado. Preciso começar agora a montar, né, Jasmine, compor esses componentes. Então, quando você está trabalhando ali na web, provavelmente você vai esbarrar no poder das rotas, né, de trabalhar o single page application, né, de você numa aplicação inteira ali você ter mudanças de rotas, trazer outros componentes. Essa é uma das partes também mais legais, né? E aí agora eu aqui vou ficar realmente curioso para analisar a diferença entre React e Vue na relação a rotas. Quando a gente coloca rotas,
Aí parece que começa a virar uma aplicação de verdade, né? Começa a ter É mais. verdade. não, é É só, verdade. não é só um appzinho ali que a gente começa a ter rotas, começa a expandir um pouco nossa aplicação. Olha, no React a gente tem o React Router, né? Que faz isso. Então, e no Vue tem o Vue Router, né? Esses são os nomes meio que padrões para essas implementações. A libzinha que a gente importa no React é o React Router DOM, né? A gente tem alguns métodos ali que vai possibilitar a gente ir criando, né, essas rotas. Acho que é bem explícito ali o que a gente faz com cada um. Ele dá uma sintaxe bem tranquila pra gente. A gente tem a função router ali, né, que a gente importa de browser router. A gente só dá um nomezinho diferente, mas por convenção, né, precisa ficar browser router. A gente faz um alias, né, e chama de router, Uhum. que O ES ali, né? faz Browser. aquele Você importou o alias router e e chamei de isso. browser router. Perfeito. Aí a gente coloca ele ali, seria no primeiro componente, né, no componente, digamos, mais alto da hierarquia, né, onde a sua aplicação inicia, é onde você vai configurar essas rotas. Então a gente dá um componente router e tem ali um outro componente que é o switch, né, que é onde vai ter de fato a mudança de rotas. Suponha que Certo. você, por exemplo, tem uma aplicação onde ela não muda a tela inteira. Você tem, sei lá, um menu lateral. E o menu lateral não vai passar pelas rotas. Ele está ali na aplicação, ele é o mesmo em todos os lugares. E só o que muda é aquela meiuca, né, da aplicação. Aquele meiozinho, o seu header e a sua sidebar, digamos assim, não precisa mutar. Então você pode encaixar esse switch onde você achar melhor. Perfeito. E te dá uma outra funçãozinha ali que é o route, que você é bem tranquilo, você bota o path é a rota que você vai ter. Então o barra né, seria o root, né, da aplicação, e o barra state, por exemplo, quando tiver minha aplicação.com né, barra state, ele vai renderizar o componente que a gente passa ao lado. Então tem mais um parâmetro componente ali, que a gente passa o componente que vai ser renderizado naquela rota. Tem um plus ali que eu coloquei, aquele loadable ali, Ah, é uma lib terceira que você pode utilizar, que é para você fazer o que o pessoal gosta de chamar de lazy load, né? O legal. carregamento assíncrono, né? O carregamento lento. Então, por exemplo, naquele caso eu deixei a home direto, só importo o componente e eu uso ali de baixo, né? No route path boto o root e boto o componente home. Mas, por Perfeito. exemplo, no state, ele Ah, só vai carregar o componente quando aquela rota for acessada. Então, para fazer aquele code splitting, né? Então, quando você tem várias rotas, você não precisa carregar todas de uma vez só. você nem sabe se o usuário E vai você não sabe acessar se o todas usuário vai elas, acessar né? aquela rota. Então, com esse componente, ele te permite fazer isso. Ele meio que faz um import, né, digamos assim, automático quando você acessa aquela rota. Então, isso ajuda muito né, fazer o code splitting, que o cara não vai acessar aquela rota, ele não precisa carregar aquele trecho do código. Né? Nossa, não, ó, dica muito boa aqui, ó, esse daí eu não sabia, tá, gente? Dica muito boa já, uma libzinha, então ali loadable, já é uma libzinha para fazer o lazy load, fazer esse carregamento por partes mesmo, não puxar todos os componentes da sua página de uma vez. Entrou, o usuário entrou na rota, carrega ele on demand. Isso. Muito bom, essa dica eu gostei aí. Isso Gostei, já ajuda aprendi. muito quando a aplicação vai crescendo, né? Você vai ter que É, trabalhar na performance é, e não pode isso é descuidar da muito bom. performance, né? Isso. No Vue a gente tem um outro arquivo, né? A gente tem um arquivo separado para tratar de rotas, que seria o router.js, ou como você quiser chamar, que depois a gente pluga essa configuração no start da aplicação, né? E aí a gente tem ali um array de rotas, né? Que é bem simples, a gente passa similar como a gente faz no React, a gente tem o path e o component, né? Só que ali a gente tem isso em formato de objeto, né? A gente tem um array de objetos, então na propriedade path eu coloco a rota que eu quero, então no root ali no barra eu vou renderizar o componente home, e similar ao que eu faço no React, e exemplo no path state ali eu vou renderizar o componente state. Aqui, para fazer uma comparação com esse loadable, né? No Vue a gente tem esse import, será que eu vou chamar assim dinâmico, né? Que é a mesma função que a gente faz ali para fazer esse lazy loading, o code splitting, né? Certo. Então,
Ali, ao invés de eu só, exemplo que eu faço no home, que eu só falo, ó, o componente que eu vou usar é o home, aqui não, ali eu passo uma funçãozinha que faz o import do componente que eu quero. Então, faz a mesma coisa, o lazy load. Quando eu carrego a rota, aí que ele vai importar o componente e vai carregar aquele trechinho do script que foi, né, separado, digamos assim, do restante do código, né? Então, é o comparativo com o loadable para fazer esse lazy load, esse code splitting. É só colocar então ali o import, colocar esse Webpack Chunk Name com o nome do componente ali, pelo jeito que você Isso, está trazendo, e importar ele, e ele já está fazendo então o lazy load igual o que você usou ali exatamente. do Loadable. Legal, também não conhecia Isso. essa dica. Muito bom. E tem um plus aí, né? Que seria aquele before enter ali. É, legal. Ah, Acho que a gente pode até. Eu vou comentar aqui, depois eu comento do React. A gente tem uma outra solução para isso também. Esse certo. before enter é o que a gente chama de navigation guards, né? Então, por exemplo, cara, essa minha rota state ela só pode ser acessada por um usuário que está logado, ou se tem alguma Ah, autenticação que eu preciso fazer, a gente tem que fazer uma validação com uma função. A função que a gente tem aqui é o before enter. Então, tem outras funções também, só você procurar por Navigation Guards no Google e Navigation Guards View, ele vai te dar as outras funções que tem. E ele recebe três parâmetros, o to, from e next. Com esses parâmetros você consegue pegar as carries de URL, consegue pegar os parâmetros de URL que você precisa. Mas para a gente ali é importante a função next, que é a função, digamos assim, que libera o usuário para a rota, né? certo. Então ali eu coloquei uma funçãozinha fictícia, né, que seria se o usuário tem a permissão, se ele passou na validação, que eu posso ter a minha autenticação em um arquivo terceiro, em um outro lugar, e se for válido, né, essa validação, digamos assim, libera o cara, né, libera ele, next, avança. Perfeito. Se não for, eu posso redirecionar ele para uma outra URL, ou de 404, ou de login, ou de autenticação. Ali eu coloquei, né, uma URL que seria de redirect, né? Então eu só Perfeito. passo como parâmetro ali o path que eu quero redirecionar o usuário. Olha, muito bom isso daí também, porque é uma situação que muita gente acaba caindo e às vezes não sabe resolver, tem que fazer uma super função ou baita de um rolê aí, né, para chegar nisso. Então, o before enter já é do view ali mesmo, não estou Já nem é do Vue. importando. Já é Ó, do Vue. já nativo dele eu já consigo. Ó, então, chega para mim aqui, o usuário tem permissão? Se ele tiver, libera para a rota. Se não, vai mandar para outro lugar. Isso Ó, aí. adorei. A gente pode avançar um pouquinho, que aí eu tenho essa outra implementação do React. Do React, eu encontrei uma forma com uma libzinha, acho que ele dá mais poder pra gente, tá? Ele meio que expande, deixa um pouco mais parrudo, mas você consegue ter mais funcionalidades, tá? Pra gente fazer essa validação, esse navigation guard, digamos assim, né? Ah, legal. Você pode falar, nossa, ficou maior. Não ficou maior, é que a funçãozinha que eu dou de exemplo eu coloquei ali, né, para a gente poder entender melhor, que é aquele require login, né? Mas se eu Certo. tirar o require login, você vai ver que não muda tanta coisa. Então, a libzinha que a gente usa é aquele React Router Guards, né? Mas ele vai dar umas funções pra gente, que é esse Guard Provider, esse Guard Router. Então, a gente pode implementar eles ali. E ali a gente tem uns parâmetros, tá vendo? A gente bota o guard Uhum. e passa a função que vai guardar essas rotas. Que é aquela Per- funçãozinha ali que é o require login. Então, Perfeito. se a gente for olhar, aqui embaixo, né, a gente passa ali de novo a rota que foi guardada, né, digamos assim, guarda de rota, e passa naquele meta, se for olhar ali, a gente tem, né, o auth true, que a gente interage com aquela funçãozinha de require login. Né? Perfeito. Então, ó, se eu precisar de login para essa rota, você vê se o cara pode estar logado, né? Que é tipo, esse usuário está logado, então avança. A gente tem o mesmo to, from, next que a gente tem Uhum. no Vue, né? E o next tem o mesmo sentido, né? De eu passar para a próxima. Libera essa rota, pode avançar. E ali a gente tem, no caso, ele tem o next.redirect, né? Para eu redirecionar para uma outra rota que eu queira. Então, se o usuário não estiver logado aqui, ó, cara, redireciona. E tem um Perfeito. else, né? Se essa rota aqui não precisa estar guardada, ela não precisa de uma autenticação, você pode avançar que não tem problema.
Então, com essa libzinha, né, esse React Router Guards, ele possibilita a gente ter esse poder de guardar as rotas, inclusive deixa ali eu passar uma função de loading, uma função de erro, É, que a legal gente isso também. não tinha antes, né? Então, eu optei por usar ela. Lógico, deve ter outras implementações para fazer de outras formas, mas isso dá um poder para a gente para poder manipular, né, essa parte de navigation guards, né, que é como chama. Navigation Guards, muito bom. Eu vou lá, encapsulo a minha rota com esse guard provider, falo qual que é a função que vai fazer essa checagem. Se a minha rota, qualquer uma dentro delas, tiver o meta com a autenticação setada, ele ali dentro do meu to from next dessa função vai fazer essa validação e vai poder direcionar ou deixar a pessoa passar. E ainda traz para mim o loading e um erro caso aconteça alguma coisa nessas rotas. Isso. E aí você Dica pode boa também. importar ali, né, só mostrar ali, você pode importar de onde você quiser, né? Tem aqui ele importa de pages, né? Você poderia importar o seu componente que vai ser o de loading e o componente que vai ser o de erro, né, o not found. Seriam Perfeito. basicamente os componentes normais, as páginas que você quer renderizar Que fosse nesses renderizado. momentos, né, nesses estados. Você meio que matou ali três componentes, rotas, né? Tudo junto já ali Isso. nesse guard, assim, Uma muito tacada bom. só. Muito bom. Boa dica também, gente. Boa dica. Adorando essas dicas vindas aí de dentro do Pagar.me. Muito bom, galera. Preciosíssimo esse conteúdo. E no View? No Vue ali ficou a mesma coisa, né? Eu É tinha a posto mesma antes. coisa. É isso. Era, Tem o nosso era a before enter comparação. ali, né? É, Aí eu isso. mantive ele só pra gente Só, continuar fazendo a comparação, né? só que aí você. Observando, né, que o do React, por eu É, trazer a função de require login, ele parece que ficou bem maior, né? Mas não ficou. Se você for mas ela faz olhar, mais coisa também. É ela faz isso. mais coisa também. Tem um plus, É, né? Não é só porque. é o que eu falei. Por isso que eu Faz mais perguntei coisa. e no View, ó. Porque agora você já traz ali também o load e o erro, né? Então. Isso. Bacana, gostei dessa dica aí. Mas tem como fazer isso no Vue também, com certeza. Mas você viu que agora ali já ficou um pouco mais equiparado o Sim, tamanho já fica um pouco do mais. código e realmente o que eles entregam. Isso. Muito bom. Agora, e essa parte que você tinha comentado que tem algumas diferenças, né, de sintaxe, às vezes, por exemplo, ó, no React a gente já consegue perceber um nome estranho ali, class name, a gente está acostumado a aplicar estilo como classes. Explica pra gente um pouquinho mais essa comparação aí, Pedro. Perfeito. Então, explicando um pouquinho dessas classes CSS, um exemplo meio básico aqui, né? Por exemplo, se eu quisesse botar uma classe dinamicamente no React e uma classe dinamicamente no Vue, Muita aqui, gente pergunta isso, né? né? Não, a gente precisa sempre, né? De qualquer coisa. Nesse exemplo aqui, eu botei é, um, um valorzinho count, né? Para o count. Se ele for maior que 5, eu quero que esse parágrafo fique com a classe red, né? Fique vermelho. Se não, eu quero que ele fique com a classe verde. Então aqui no React, o class name, eu posso colocar uma validação, digamos assim, JavaScript comum aqui, né? Tanto aqui eu faço um ternário, né? Então, e eu retorno a string que eu quero. Muito Embaixo bom. eu faço um outro exemplo com template string. Então, esse align ali seria um parâmetro que seria uma variável que seria dinâmica, né? Então, Uhum. quando ele for alterado, já vai estar funcionando ali, não precisa fazer nenhuma alteração. Se a line Muito bom. for center, se for justify, sei lá, ele já vai estar passando aí direto, porque ali dentro é como se fosse uma validação JavaScript comum que eu faço, né? Sim, É que não cabe um if inteiro ali, fica, né, muito esquisito. Então a gente faz um ternário com perfeito. valor dinâmico e atendendo a primeira validação. Não sei se todo mundo está familiarizado com esse ternário, né, seria um if aquilo ali. Se Sim. aquela condição for atendida, tá até errado ali, né? Tem que botar, uma interrogação, né? Dois Ah, é pontos. o interrogação, né? Mas tudo bem. Ó, próprio ponto count. Se o count for maior que 5, os dois pontos significa assim. Se é maior que 5, pinta de red. Isso. Ao invés daqueles outros dois pontos depois do red, seria uma Isso, seria uma interrogação do tipo, interrogação. não é maior que 5, é Isso. menor que 5, então pinta de verde. Em uma linha só, para quem até não
tá chegando agora na área de programação que manja ali do if else, isso daí é um if else em uma linha só, e o mais legal agora aqui pro rolê do React, né? Você tá definindo condição de aplicar o estilo direto na tag de classe do componente, assim. Para mim, isso dá um poder gigantesco dentro das componentizações, né? Porque é um baita de um atalho ali para você trocar Sim, estilo excelente. dentro do próprio JavaScript sem precisar criar uma função no JavaScript. É Exatamente. incrível, é E é o que você falou, incrível. sem precisar criar você pode criar uma função no JavaScript ali, Pode, sim, mas acho que nesse caso é muito mais fluido se escrever aquilo ali. Acho que é bem exato. explícito o que está É bem acontecendo aí. explícito. Então é só esse, né, esse disclaimer aí que desculpa aí, mas Tranquilo. só trocar os dois pontos para uma interrogação que vai ter correto. E embaixo no view a gente tem esse vbind, né? Perceba que no primeiro eu coloquei vbind, no segundo eu não coloquei o vbind. Isso. Se eu colocar os dois pontos na frente, eu posso omitir o vbind, tá? Funciona da mesma forma. É um atalho. É um atalho, eu boto dois pontos. Mesmo que no segundo ali, o align ele parece que é mais string comum, né? Mas quando eu coloco dois pontos na frente de qualquer atributo no template do view, ele entende que ali eu estou recebendo um valor dinâmico e não uma string. Tá? Perfeito. Então eu posso omitir o vbind se eu botar os dois pontos. E Perfeito. aqui eu faço a mesma validação que eu faço em cima, né? Só que a diferença aqui é que ele ficaria bem, seria um objeto, né? Digamos assim. Olha Então só. ele vai renderizar a classe red se a condição que tiver ao lado for true. E a mesma coisa pro green, né? Só que ali como a gente não fez o ternário igual em cima, eu preciso ter as duas validações, né? Para dar true eu renderizo a classe. Que legal isso daí. E se eu quiser colocar uma outra coisa, eu posso colocar mais uma vírgula aí e falar assim, agora eu quero Pode, yellow se count for igual a zero? pode sim. Tem Ah, uma outra sintaxe também que é passando um array aí dentro desse objeto e ele funciona. Então, perfeito. ao invés de E a cada passar condição do array ele isso, renderiza. cada condição do array, ele iria renderizar a classe que você colocou ali. Então, Muito bom, ó. Não sabia disso também no Vue. Dá um poder ali bem grande também, né? Disso que você falou de um array, posso ter uma sequência de parâmetros e ele poder personalizar aquele elemento para vários tipos de parâmetros. E ele também continua ali interpolando variáveis, como você disse, ali no align. Se aquele align tiver definido dentro daquele objeto da classe, né? Dentro da tag script aí do view, o que mudar lá naquele objeto pode vir de um input, pode vir de um view model, vai alterar aí pela classe já também com o bind exatamente. do view. E não tem problema também, se for reparar, tem dois atributos iguais, né? Tem classe, passando o text, né? E Ah, depois eu verdade. passo o classe de novo. Isso não tem problema. Quando ele for renderizar o componente, ele mescla as duas numa coisa só, Olha só, criando um atributo classe só. Então não tem problema. perfeito. Se usar a classe, usa a classe de novo. Que legal, muito bom. Várias dicas legais, gente. Que mais que a gente tem? A gente já estava aí falando um pouquinho de poder passar um array, né, dentro do CSS para renderizar ele condicionalmente. E aí eu acho que realmente vale bastante ver essas diferenças de como cada um desses frameworks percorrem dados, né? Uma lista de dados e pode renderizar componentes a partir de uma lista de dados. Sim, isso a gente usa muito, né? Isso é bem do dia a dia, direto. Ah, eu quero renderizar uma lista, quero renderizar uma tabela com os itens da lista. Sim, Então, é, a gente tem essa implementação do React que, cara, eu não sei se dá para ser mais JavaScript que isso. A gente usa ali o numbers, né? No caso, o numbers seria um array. certo. E a gente usa o map. Aí ali eu estou usando o map, poderia ser um for each, por exemplo, né? Para quem gosta. Se você quiser fazer alguma validação durante essa renderização, você poderia fazer um filter, sei lá, se for o que você quer fazer. Então, daria. Então, a função que percorre o array eu conseguiria usar ali, né? Aí a gente passa dois parâmetros, eu passo o valor de fato que eu quero atribuir, Iterar.
Isso, iterar, e eu passo o index. O index eu passo para a gente poder renderizar o componente, né? Então facilita a gente ter um identificador único ali. Se dentro do seu number você tiver, por exemplo, number.id, você poderia usar o number.id na key e não o index. E não precisaria passar esse segundo parâmetro Não do index. precisaria. Então ali é para você ter um identificador único, né? Se eu não passo esse parâmetro key, a pessoa vai ver lá na hora que ela estiver rodando a É, aplicação, quando ela começou lá atrás, né, deu um MPN Start, ela pode ir alterando os componentes dela e automaticamente o React ali com o Create React Check vai dando aquele hot reload, vai exatamente. atualizando a tela. Vai aparecer um aviso, né, falando, Vai. olha, você fez uma lista e você não passou o key, né? Por que isso acontece, ô Pedro? Aqui ajuda nessa parte de alterar, porque as propriedades, os valores são reativos, né? Então, Isso. quando você coloca um identificador único, você facilita a não ter que renderizar tudo de novo. Você altera só aquela key Se você específica. alterar só um, né? Isso, então ajuda muito nisso. Então, É a chave para o React isso, saber, olha, é uma lista. Se eu estou pegando a lista e estou transformando cada uma delas numa line item aí, num LI. Na hora que eu tiver que alterar alguma coisa, eu preciso dar uma identificação para saber qual que é cada uma delas, para que eu vá alterar só aquela, não preciso mexer no resto do componente inteiro. Então, exatamente. fica muito. É para o framework ali, para a biblioteca saber se guiar e poder otimizar ainda mais a renderização dos componentes, né? Exatamente. E se você não Muito bom. colocar, pode deixar que o React vai te lembrar. Vai te lembrar, vai Ele vai te aparecer um lembrar. aviso ali, exatamente. A mesma coisa no Will, se você não colocar o key aí, ele vai falar, opa, bota um key Mesma aqui. coisa, né? Nesse ponto eles trabalham da mesma forma. É uma Isso, lista, eu preciso ter uma identificação para cada um dos itens dessa lista que eu renderizei. exatamente. Boa, No Vue, né, naquela onda das diretivas, igual a gente tem o vModel lá, que a gente tem o vFor, né, certo. que faz, se for olhar, a gente faz a mesma coisa que a gente faz no React, né, a gente pega os dois parâmetros, pega o number, pega... Eu falei, você não precisa pegar o index se você tiver um identificador único dentro do seu objeto number, por exemplo, né, number.id, number. Sei lá, identificador que você tiver. Sim. Só que aqui fica um pouco diferente, né, a gente pega, digamos assim, pega o valor dentro do array, né, que fica in numbers. Inverte, né? Ali meio que a Isso. sintaxe, né? Aí o number, o parâmetro que você recebe, é o parâmetro que você vai usar para renderizar dentro do seu LI, né? E a mesma coisa com key, ali, né? Eu boto os dois pontos e boto o index, que é só para deixar aquele identificador único que a gente acabou de explicar, que reclamando no React também vai reclamar no Vue. Sim. E ali no V4 eu posso colocar também os dois pontos for. No vFor, você vai ter que usar o vFor mesmo. Tem que usar o Eu, V4. É só quando sinceramente, for vbind, né? Que eu posso usar é. os dois pontos O ao key, por invés do exemplo, ali vbind. seria um vbind key, Perfeito, tá. tá? Então, ó, Eu vou o te ser sincero, resto. eu nunca Ah, tentei, tá? Muito é, sincero né? aqui. Talvez funcione, mas eu nunca fiz isso não. Tá bom, então Mas via de depois regra é o vFor. Se você quiser tentar quem. aí, tá fazendo seu aplicativo, bota dois pontos e vê o que acontece. Beleza, depois o pessoal deixa aí nos comentários se alguém já tentou também. Que mais? Eu acho que agora a gente tá caminhando para tipo o ver isso daí funcionando inteiro ali, né? Esse Isso. já agora assim, olha, passamos pelas principais partes, estado, ciclo de vida, layoutização com estilos, rotas, né, listas, né? Percorrer listas, iterar listas. Pô, já dá para criar uma aplicaçãozinha aí agora bem bacaninha, né? Que consiga conectar e gerenciar todos esses componentes. O que que seria essa máquina de estado, Pedro? Olha, então, quando a gente começa a criar uma aplicação React, seja Vue, chega um momento que fica meio insustentável você ir criando componentes, 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 você vai criando camadas e camadas e mais camadas. Chega um momento que você vai ter que transitar os dados entre os componentes de uma forma mais fluida. Porque a gente não mostrou aqui, mas, por exemplo, se eu crio um componente Py e mais dois níveis de componente, e os dados da API, os dados que eu estou tratando, está só no componente Py,
Quando eu for passar para o terceiro nível do componente, você vai ter um inferno de problemas. Exato. Você vai ter que ir alinhando esses dados por propriedades de uma forma que fica meio insustentável, assim, porque você vai ter que passar VAProps para o componente número 1, VAProps para o componente número 2, e quem tem a gerência do W de fato é o componente número 1. Então você vai ter que voltar para alterar lá nesse primeiro componentezinho. Então começa a ficar difícil, né, esse alinhamento de propriedades e gerenciamento de dados. Quando a gente começa a ter, a aplicação começa a crescer, a gente tem umas ferramentas para nos ajudar, né? Que a gente Certo. chama aqui de máquina de estado, né? Joia. Aqui eu estou tratando especificamente do Redux, no caso do React, né, que é a lib que a gente usa para gerenciar o estado. E no Vue tem o Vuex, né, que eles são, acho que diretamente proporcionais, correspondentes, né, Sim. seguindo cada framework. Existem outras libs, outras ferramentas, tem diversas ferramentas para se gerenciar estado. Fique à vontade aí para você escolher o que você quiser, você que está assistindo, então pode brincar à vontade, tá? Mas aqui para fazer nível de comparação eu trouxe o que seria, né, mais, digamos assim, mais usual em cada um dos frameworks, tá? Sim, sim. Então, a gente tem aqui, e eu acho que vou começar pelo Vue nesse caso, acho que fica mais fácil de explicar, e a gente Bacana. faz o contraponto com React. Bacana. É, quando a gente chega aqui no Vue, a gente tem esses dados aqui, se for olhar, eu criei uma computed aqui embaixo, um métodozinho, né, que seria o computed. E a gente configurando lá o Vuex, ele tem essa variável $store, que ela deixa para a gente disponível todos os dados da máquina de estado, né? A gente chama de store esses dados, né? Essa máquina de estado. Então aqui na store eu consigo criar um getter, que seria um dado para obter de leitura, né? E lá eu chamei esse nome de getTasks. E aqui eu retorno essas tasks numa listazinha. Acho que a gente pode abrir o código para mostrar aqui, né? Fica melhor de explicar. Então, fazendo um comparativo aqui, começando pelo Vue, né? Essa parte de gerenciamento de estado, a gente usa essa libzinha que eu falei aqui do Vuex. Tá dando para ver aí, que é realmente o código? Agora tá muito bom. Show, Estamos dentro perfeito. de um projetão Vue aí, dentro E do um Visual projeto Vue. Studio Code, certo? Isso. Legal. Então, aqui quando a gente vai criar no Vue, a gente tem esses quatro carinhos aqui, né? Isso a gente fez a instalação do Vuex, né? E aqui a configuração do Vue para poder criar a store, né? Então a gente cria esse módulozinho aqui. E a gente tem o state, a mutation, tem as actions e tem os getters. O state seria lá no Vue, no React, o initial state, né? O que começa nesse estado é o que a gente tem aqui. Então esse aqui é o estado inicial da aplicação que a gente passou. Então a gente passou uma listinha aqui, que seria um to-do, né, que seria uma task, cada task deles. A gente passou um array de objetos, que seria o estado inicial. Aqui tem as mutations, deixa eu abrir aqui, para explicar melhor essa parte. Aqui a gente tem as actions, né? Quando a gente fala em questão de estado, a gente tem uma questão em gerenciar na aplicação inteira um único lugar que vai mudar o estado. Então, a gente não altera em qualquer lugar. O único lugar que vai mexer no estado, justamente por termos de organização e tal, é a máquina de estado, é a store. Só a store mexe no estado. Então, nesse caso aqui, a gente executa uma ação lá na tela, que é naquele componente, tá vendo aqui? A gente tem o toggle item, a gente executa esse toggle item lá no nosso componente, tá vendo aqui? A gente Certo. cria um método, que é uma funçãozinha. Essa funçãozinha, como eu falei, ele deixa disponível para a gente esse $store aqui pra gente. E desse $store a gente faz um dispatch da ação que a gente quer executar. Deixa eu ver se eu entendi, então, Pedro. Eu vou usar a máquina de estado porque agora eu já tenho vários componentes e aí eu vou centralizar
o estado desses componentes, o que cada um deles vai exibir dentro de um único lugar, porque Exatamente. se alterar o estado de um componente, o outro vai ter que refletir esse estado. Isso. Então é mais fácil eu colocar todas as minhas propriedades como se fosse o meu cache da minha interface dentro de um lugar. E aí, dentro desse componente que vai fazer alguma alteração nesse estado, a função, ao invés de ele fazer lá aquele mandar direto para o data, ou se fosse no React ali, né, que é como set state, eu pego qual que é o repositório onde eu estou mantendo as minhas informações, que é o $store, e Isso. aí eu disparo, né, dou um dispatch Isso. numa ação que é a minha action que você cadastrou lá. Por isso que essa action tem ali o nome maiúsculo Isso. toggle item, que é igualzinho o nome que você colocou lá dentro dessa tua store. Isso. Eu posso Aquela ter função ali várias executa esse ações. cara aqui. Exatamente. Você pode ter várias actions. Pro que você quiser, na realidade. E aí a action faz o que exatamente? Ela vai atualizar esse estado com esse commit. Então, esse toggle item, o que ele faz? A ação é o que a gente executa lá no nosso componente, ela executa na aplicação. Essa ação vai, digamos assim, para fazer um contraponto com o nome, né? A ação vai fazer uma mutação no estado. Então, o action ele executa a mutation que a gente tem aqui em cima. Entendi. Você deu um. Disparou a action pelo componente. Olha só como é que começa a ficar super desacoplado para você realmente poder escalar a tua aplicação sem depois ter que refazer tudo. Criei a action lá, criei a action na Store, fui lá no componente, disparei a action através de uma função. Essa action vai mudar o estado, né, ó, com essa toggle completed task, que é uma mutação. E aí é essa mutação que Que de altera o fato altera o estado. estado. O único Muito lugar da sensacional. aplicação que vai fazer alteração de estado é a É a mutation. mutation. É a mutation. Então fica bem organizado. Você fala, ah, cara, é só um to-do list, não precisa. Tudo bem, nesse contexto eu até concordo, é uma aplicação pequena, nem Pequena. precisaria, né? Eu fiz mais para a gente poder exemplificar. Mas quando a Perfeito. gente tem uma aplicação grande e vai crescendo, quando a gente tem. Você va- Fica insustentável você ter um Insustentável, monte né? de lugar que altera, todo mundo mexe no estado, mexe. Então, Exato. não existe isso. O único lugar que pode e que deve mutar o estado é na mutation, a Perfeito. partir de uma ação que a gente mandou lá do nosso componente. Muito Então simples. aqui o toggle item, né, ele vai aqui executar esse toggle complete task, que é só para trocar, né? Então aqui a gente tem um item que está true, ele vai passar para false e false vai virar true, né? Que ele Perfeito. faz. Aqui a gente pode fazer o que a gente quiser, né? É a funçãozinha que a gente vai executar qualquer coisa que a gente for fazer aqui. Exemplo, aqui eu vou adicionar uma nova task, então eu adiciono um novo item no array. Aqui que eu vou só trocar, então eu valido se é true, ele vira false, né? Só atribuo o valor diferente que ele está. Se está true, vira false, false vira true. Então, cada mutação é o que a gente vai fazer. Então, adicionar novas tasks, eu poderia criar uma aqui que é remover task. Perfeito. Então, a partir de uma ação que a gente fez lá no nosso componente, né, a gente cria aqui um método, esse toggle item vai disparar essa ação na máquina de estado. E ele tá passando o ID para falar assim, olha, quando você chegar Isso. lá, Altera é desse cara esse, aqui. é esse item que é aqui que você vai fazer essa mutação. Muito Precisamente. bom, muito legal. E esse E, método aqui, a gente é mais um métodozinho do view, né? Igual o computed que eu havia comentado. Esse computed é para a gente pegar o dado lá que eu comentei, né? Não falei ainda, tem o getter aqui. O uhum, getter ele é basicamente um item de somente leitura, né? Eu quero listar todas as minhas tasks, né? Todos os perfeito, meus itens. Então aqui eu crio um getter que ele basicamente ele retorna a chavezinha tasks. Então ele retorna essa lista aqui. perfeito, E lá no meu componente eu consigo acessar dessa forma, tá? Tem o perfeito, getters e lá o nome que eu dei para esse getter. perfeito. E você precisa colocar dentro desse você coloca esse dentro desse computer, dentro dessa outra propriedade do view, porque teoricamente ali é uma propriedade que você só vai disponibilizar ela para ser renderizada na tela
após ela ter sido computada lá. Poxa, ela vai vir do estado, Isso, então eu preciso que meio que ela já esteja preparada para eu poder mandar ela para a tela. Seria isso? exatamente. O Computed é Legal. exatamente o preço que você falou. O Computed, ele seria um objetinho aqui onde eu retorno dados que seriam somente leitura. Eu até Uhum, consigo fazer, atribuir valores aqui, mas a sintaxe teria que ser um pouco diferente. Teria que ter um getter e um setter. certo. Mas via de regra é para eu retornar dados que são mutáveis. Legal. Então, quando eu adicionar um item aqui, ou eu fizer mudar um item aqui para concluído, Certo. essas duas ações que eu disparo aqui vão ser refletidas nesse carinha aqui. Ah, perfeito. Então, se eu estiver recebendo um dado lá da Store, dentro, quando eu uso o Computed, ele já vai saber que aquele dado ali foi alterado, ele tem que pegar o dado já Exatamente. atualizado. Muito bom. Esse dado aqui, qualquer alteração que tiver lá naquela lista que eu criei, Certo. ele vai atualizar aqui automaticamente e já vai renderizar na Per- tela. Perfeito. Ah, que legal. Então adicionei um novo item lá. Se em algum lugar eu tô disponibilizando as minhas tasks, na hora que eu adicionei o item, o computer já pega aquele item atualizado e faz a atualização para mim. Perfeito. Não Exatamente. preciso criar uma função JavaScript, não preciso fazer nada. Já existem umas propriedades disponíveis dentro dessa configuração do objetão do Vue para fazer toda essa mecânica junto com a máquina de estado do Vue.js, Isso. do Vuex, né? A Isso, máquina de Vuex é o estado, nome. Vuex, muito bom. E mostrando agora um pouco do React, né, como a gente faria a mesmíssima coisa. Certo, É, aqui a gente tem a Store, né, que é onde a gente inicia, lá só tem o módulo, que eu também poderia iniciar da mesma forma que eu fiz lá, mas aqui eu decidi criar um to-dozinho diferente, né, só um arquivozinho a mais, que é esse aqui que poderia estar lá. Mas foi o que eu falei, como a gente vai escalando a aplicação, aqui eu poderia ter vários, né? To-do, aqui eu poderia ter, sei lá, user. Então eu poderia ir colocando os módulos da minha máquina de estado por domínio, talvez, por assunto de interesse, né? Então eu certo, poderia ir colocando aqui user, então, sei lá, preference, entendeu? Aqui eu poderia ir certo, colocando um item cada conforme eu quisesse. perfeito. Nesse caso a gente só tem um, então tá aqui, eu só importo aqui a configuração inicial da máquina de estado. E aqui é o que a gente tem lá igualzinho no Vue, né? Aqui a gente tem o initial state, que seria o state de lá, né? Que é o estado inicial, seria a nossa mesma listinha aqui, bonitinha. E aqui a gente tem um modo mais simplificado. A gente tem outras implementações também, que são um pouco mais verbosas. Essa aqui eu peguei a mais simples, que a gente só tem o initial state e o reducer. Os reducers, né, nada mais são do que aquelas nossas mutations lá, né? É a função que vai alterar o estado. Certo. É o que a gente faz aqui. Então, a mesma coisa que eu faço lá, eu faço aqui. Aqui eu pego, exemplo, a mutação, né, de adicionar uma task. Então, eu pego aqui e adiciono outra. E o toggle complete, que é o mesmo que eu tenho lá, faço a Sim. mesma coisa. Então, tudo que eu tenho lá, Basicamente, eu coloco aqui. Só que aqui está um pouquinho mais enxuto no reducer, né, que ele contempla a action e a mutation, né, perfeito. correspondente ao view. Perfeito. Então, o Reducer é bem próximo do que o Reducer do JavaScript faz, né? Ele vai pegar uma quantidade de informações e vai mesclar elas num resultado final ali. Dentro disso aí você já tem a sua task, né? Você já tem a sua action, na verdade, a sua task, perdão. Você já tem a sua action, que é ela que vai pegar o estado e vai receber ali o que você passou para ela e vai conseguir fazer essa modificação que você quer. Vai reduzir aquilo ali numa informação única, mesclar aquilo ali numa informação atualizada. Seria mais ou menos, né? Nesse caso, o reducer aqui é próximo disso que você falou, Ah, mas ele é a mutation lá do view. Ele é a certo. mutation. Só que ele está reunido, ele está reduzido meio que na ação e na mutação junto, né? Então, o que eu executo lá na tela, esse é de task aqui direto. Eu vou mostrar aqui, vai ficar mais fácil da gente ver. Tá, então perdi aí um pedaço.
Ó, aqui para o componente, tá? Aqui eu fiz aquela implementação Ah, agora já tô mais vendo simples com o ali. use state, né? Então Certo. a gente não tem a classe aqui. Então, um componente sem ser a classe. E aqui, tá vendo? Aqui a gente importa aquele add task e adiciona o toggle complete, que são Que os carinhas que a gente cria aqui, né? os dois reducers que Os você dois estava reducers que a mostrando gente ali. criou, Perfeito. exatamente, que são a ação de fato, né? Que é quem Certo. muda o estado. Aí o que, que eu faço? Só que para eu poder executar esses carinhas em qualquer componente, independente da hierarquia de componente que ele tiver, aí que entra o React Redux, né? Que além de eu configurar a máquina de estado, ele me dá duas funçõezinhas aqui. Esse user selector é quem conecta com o estado para me dar o state. Então aqui eu quero listar as minhas tasks, eu uso o user selector, que ele vai acessar o estado. Fala, eu preciso acessar a máquina de estado, como é que eu faço? Você usa a funçãozinha user selector, porque ele vai te dar como parâmetro state, que vai te dar acesso às tasks, né? Ele vai te dar acesso direto a essa listinha aqui, ó. Ah, tá. Aí ele pegou lá to do tasks, é isso daí que Isso aqui, ó, esse state. o use selector tá fazendo. Isso aí, ele acessa o state to do task. Então eu coloquei nessa lista, Tá na lista agora. que Perfeito. renderiza aqui embaixo, né? E tem o use dispatch, que é basicamente o que a gente faz lá no view com this $store dispatch. Perfeito. É quem vai disparar a ação aí. Exatamente, que é quem vai disparar a ação. Então aqui, ó, eu fiz aqui a funçãozinha, ó, dispara ação add tasks, Ah, tá. que é o que eu faço lá, né? Que é a Aí mesma agora coisa que eu você tá, faço. tá Isso, aqui eu chamando chamando o direto do Redux. estado. Isso. Perfeito. Aí eu chamo o reducer aqui através dessa funçãozinha dispatch. Pronto. E aí você atualizou o estado lá. Atualizei o estado e ficou tudo Legal. bonitinho. Tem aqui, só para vocês não ficarem perdidos, né, só para ilustrar, isso funcionando na prática, Legal. que é essa aplicaçãozinha aqui, é a mesma aplicação em React, em Vue, né? Ah, legal. Então aqui a gente tem esse carinha aqui, ó, novo item, eu posso adicionar um item aqui de teste, eu adiciono, e ele vai adicionando aqui. E aqui, ó, o toggle item, né, seria essa função aqui, ó, concluir a tarefa, Aham. concluir, concluir, concluir. E o add seria isso aqui, né, ó, adicionando, novo item. Ele adiciona aqui. Perfeito. No view funciona da mesma forma, então, novo item aqui ele vai. E só um plus, né, que é o que a gente teria para fechar, a gente tem uma forma de debugar, né, os nossos componentes e também como que a gente faria isso para ver o debugger do nosso estado, que são as extensões. A gente tem o Vue DevTools e também tem o React DevTools, né? Então, os dois são ferramentas excelentes para a gente poder desenvolver e olhar o nosso estado, né? Olhar os nossos componentes. No Vue aqui, a gente vai ter o Vue DevTools, que ele mostra toda a árvore de componentes também. Então, aqui a gente tem o Hum, state, a gente vê as props que ele tem, o computed que a gente tem lá, tá mostrando aqui. legal. A gente tem uma abinha só para o estado, que é para a gente poder ver essas mutações do estado. Aqui é Conforme nosso. você tá disparando E se eu essas fosse aqui, actions, você ó, consegue ver aí. novo item 2, ele, olha aqui, ó, ele disparou o novo evento Dá que eu para você acabei ver de. exatamente tudo que Exatamente. você fez e que foi modificado. Tem E um dá para ver timeline ali. isso aqui, ó, exatamente o item que eu passei, essa mutação aqui. E a mesma Legal. coisa a gente tem com o React, tá bom? E a gente pode usar. A gente dá um F12. Espera aí que quer carregar. A gente tem F12 e aqui a gente tem o Redux e tem os components, que tem a mesma coisa que a gente consegue fazer no Vue, a gente consegue fazer aqui no React. A gente tem aqui o state, aqui tem a nossa listinha, ó, Perfeito. para poder observar tudo o que acontece. Então, se eu passar para o Legal. teste, ele também vai, olha aqui, ó, comitar cada alteração Cada uma dessa que a gente está alteração aí fazendo também. e Perfeito. permite a gente ter um poder de debugar a aplicação muito grande. Eu acho que Muito é isso que bom. eu tinha para mostrar. Adorei. Adorei, aprendi mais, sempre aprendendo mais
alguma coisa, né? É, muito legal ver essa comparação, acho que é a dúvida de muita gente, então eu acho que foi sensacional, Pedro, porque eu acho que para quem tá realmente buscando entender isso, deu para ter uma boa noção de como funcionam as duas coisas dos dois frameworks, dá para se resolver agora nos dois frameworks com as principais funções e criar aí muito mais que to-do lists, já que já entendemos Ah, de sim, claro. estado, life cycle, tem os estilos. ah, Muito legal. Esse código vai estar no teu GitHub, Vai Pedro? vai ter sim. Quem quiser Legal. depois dar uma olhada, eu vou deixar o link aqui na descrição. É Tá só bom. você olhar, vou deixar esse to-do appzinho aqui, né? O React e o Vue. Se você quiser dar uma olhada, principalmente essa parte de gerenciamento de estado, né? Que é um pouquinho mais complexa, precisa olhar com mais calma. Pode olhar, vou deixar o código lá disponível no meu GitHub aberto. Só olha o link na descrição que você pode dar lá uma olhada e dar um starzinho, compartilhar, expandir, pega aquele app, cria algo maior e pode brincar à vontade. Muito bom. Pedro, muito obrigado aí pela sua explicação, super didática, muito boa mesmo. Espero que ajude bastante gente aí, porque a mim já ajudou, já estou agora com vontade de mexer com React View de novo ali, colocar alguns componentes no ar. E valeu, gente. Obrigado. Quinta-feira tem episódio, toda quinta-feira tem episódio novo do Pagar Me Talks, né? É isso. É isso Obrigado aí, aí. Pedro. Obrigado, Nada, Pagar eu Me que Talks, agradeço pelo aí, Dan. convite. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui com você. Espero também que você tenha gostado, aí você que está assistindo. A ideia é essa, compartilhar. Vai que você se apaixona por um novo framework e expande aí sua área de conhecimento. E acompanhe aí, galera. Toda quinta-feira tem conteúdo bom aqui no canal. Só você se acompanhar, se inscrever e tamo junto. Bora aprender, bora crescer. Bora aprender, bora crescer. Valeu, Pedro. Valeu, Pagar-me. Obrigado, Valeu, viu? Dan. Tamo junto. Valeu, tamo Tchau, junto. tchau. Tchau, tchau.